Se você é um crente em Jesus, mas mesmo sendo crente em Jesus, a sua expectativa é para apenas as coisas que estão aqui, agora, visíveis, as coisas desse mundo, as coisas momentâneas. Mesmo sendo um crente em Jesus, você é digno de lástima, de lástima. Interessante, numa outra versão nós lemos: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Olha, a expressão é forte, hein? Essa nova versão diz: somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, todo mundo atento aqui comigo? Estarmos com a nossa mente, o nosso olhar limitado às coisas do aqui, do agora, do presencial, do físico, do material, sem buscar discernimento espiritual para as coisas, sem buscar compreensão espiritual para as coisas, isso nos faz dignos de lástima. Nos faz dignos de lástima. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse olhar, eu quero discernir as coisas do mundo espiritual. Eu quero entender as coisas de Deus. Eu quero discernir e eu quero seguir os sinais do céu. Esse olhar, presta bem atenção nisso, irmão. Esse olhar precisa estar presente em você. Discernir os sinais dos céus. Isso precisa estar presente em você. Quando você abre a palavra preciosíssima que estamos celebrando hoje, especialmente hoje, quando você abre a palavra, que você abra a palavra com o seu coração, com a sua mente, com esse sentimento tomando conta de você. Eu quero discernir os sinais dos céus para a minha vida. Senhor, me mostra na tua palavra. Senhor, eu quero discernir as coisas do Senhor. Me mostra, Senhor Deus, eu quero, eu preciso e eu desejo que essa aspiração esteja bem presente em nossos corações. A Igreja de Jesus diga amém. Pois bem, eu quero rapidamente mencionar algumas coisas decorrentes dessa minha primeira fala. Tá bom? Vamos lá. Aqueles magos, eles foram do Oriente até Jerusalém. Não se pode afirmar com absoluta certeza, mas há um consenso, ou seja, majoritariamente entende-se que eles foram das regiões da antiga Pérsia até Jerusalém. Ou seja, a região de onde é hoje o Irã. Foi esse o trecho, há praticamente certeza de que foi esse o trecho que eles fizeram. Da antiga Pérsia, atualmente o Irã, até Israel, até Jerusalém. Então foi esse o trecho que eles fizeram. Um trecho de aproximadamente 1.600 quilômetros em linha reta. Mais uma coisa importante nós entendermos. Aquela cena tipicamente natalina que nós vemos, não é? Vamos lá, vamos conjecturar assim. Os 3 magos, cada um no seu camelo, e eles indo pelas regiões desérticas. Irmãos, é muito, mas muito pouco provável que tenha sido assim. Era uma longa distância. Se eles fizeram todo esse deslocamento e se eles levaram presentes de grande valor, eles certamente foram em caravana, uma grande caravana com animais, com servos, com suprimentos. É muito, muito certo que tenha sido assim, uma caravana. Quando eles entraram em Jerusalém, a cidade toda percebeu, o texto diz isso, todos perceberam, a notícia chegou ao grande rei Herodes. Olha, chegou uma caravana aí
E os líderes dessa caravana, eles são magos e eles vieram do Oriente. Pouco provável que, se fossem apenas 3 homens solitários, teria essa repercussão toda em Jerusalém. Pouco provável que essa repercussão chegaria ao próprio rei Herodes. Não, foi um movimento diferente. O filme Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, retrata isso, na minha leitura, de modo muito adequado. Ele mostra chegando uma caravana com animais, com servos, com pessoas indo à frente, pessoas indo ao lado, pessoas indo atrás, suprimentos sendo levados. Foi assim que eles fizeram. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Percorreram uma longa distância, tá? Foram provavelmente em caravana, foram notados, percebidos pela cidade, pelas pessoas. A notícia chegou ao rei Herodes. E mais, meus irmãos, é bem provável que essa peregrinação tenha durado meses e talvez até anos. É possível que sim. É possível que tenha durado anos. Vamos lá. Aconteceu naquele período próximo ao nascimento de Jesus uma conjunção de Júpiter e Saturno. A astronomia registra isso. A astronomia registra isso. E essa conjunção de Júpiter e Saturno aconteceu um pouco antes do Senhor Jesus, mas talvez alguns anos antes do Senhor Jesus. Então, a gente pode sim entender que eles caminharam um bom tempo, e não apenas caminharam um bom tempo, semanas, caminharam meses e possivelmente até um ano, mais de um ano, até chegarem ao Senhor Jesus. E qual é o maior indicador de que essa caminhada foi longa? Qual é o maior indicador? Eles chegaram em Jerusalém, acabamos de ler sobre isso, chegaram em Jerusalém em busca, diz lá o texto, do recém-nascido. Recém-nascido, um bebezinho, né? Um bebezinho, recém-nascido. Mais à frente o texto diz que eles, quando encontraram Jesus, como eles encontraram Jesus? Eles entraram numa casa, portanto, não era mais na manjedoura. Eles encontraram Jesus, não mais como um bebê recém-nascido de colo. Eles encontraram o Senhor Jesus, já um menino, andando. Portanto, isso é um forte indicador de que tenha sido uma caminhada longa, possivelmente 2, 3 anos, aquela caminhada, aquela caravana daqueles magos do Oriente. Ok, gente? Eu estou mencionando alguns detalhes que a princípio não parecem tão relevantes, mas tem alguns elementos muito importantes aí que eu quero rapidamente mencioná-los e citá-los para vocês. Tá certo? Portanto, aqueles homens chegaram até Jesus depois de longa caminhada. Ah, sim, mais importante observar, muito importante. Quando o rei Herodes mandou que os meninos fossem sacrificados, a ordem de Herodes foi para que fossem sacrificados meninos de 2 anos para baixo. Ou seja, o cálculo era que Jesus, recém-nascido lá em Belém, já não era mais recém-nascido, já era um menino de aproximadamente 2 anos de idade. Gente, algumas coisas muito importantes que eu quero trazer para vocês, que eu entendo que são preciosíssimas para nós, tá?
primeira delas, nós não podemos viver a vida como servos de Jesus, fundamentados apenas em coisas que nós as vemos, eu mencionei isso agora há pouco, em coisas que nós as contemplamos, sinais concretos, coisas visíveis. Nós precisamos ser orientados por manifestações dos céus, precisamos ter a nossa vida sendo conduzida por manifestações e sinais que o Espírito de Deus nos mostra. A igreja de Jesus, diga amém. A igreja de Jesus, eu falo agora para a igreja. A igreja de Jesus não pode ser orientada apenas por coisas que são do aqui, do agora. Meus irmãos, nós somos de uma igreja, graças a Deus por isso, uma igreja histórica, 126 anos. Nós temos um prédio, nós temos um templo, mas nós não podemos ser dirigidos e ser orientados pelas coisas que são do aqui, do agora, por mais importante que seja a nossa história, e ela é importante, por mais relevante que seja a nossa história, e ela é relevante, por mais que seja importante, sim, o prédio que nós temos, e ele é importante, mas não podem ser essas coisas as orientadoras da igreja. O que tem que nos orientar tem que ser o que é que o Espírito de Deus está nos mostrando. Amém, igreja? Lembro que muitos anos atrás, eu estava no início do meu ministério, eu acho que eu era pastor há uns 4 ou 5 anos de idade. Não com 4 ou 5 anos de idade, há uns 4 ou 5 anos de idade. Bom, gente? Vamos lá. E eu fui ao encontro de pastores no Rio de Janeiro, pastores batistas. E naquele momento, uma grande igreja no Rio se despontava. Uma grande igreja se despontava pela sua expressividade, muitas conversões, 4, 5 cultos dominicais, e muita gente sendo batizada, múltiplos pequenos grupos. E aí o pastor deu uma palestra para nós sobre igreja em crescimento. Porque a igreja dele era uma igreja que crescia e crescia muito. Era um expoente de crescimento. Era um expoente. Todo mundo aqui comigo? Era uma igreja que crescia muito. E aí, quando ele começou a palestra, eu confesso para vocês, tá, irmãos? A minha expectativa era que ele falasse assim, qual é a estratégia que a nossa igreja está usando para experimentar esse crescimento. Quais são as ferramentas que nós estamos usando, quais são as estratégias, quais são as nossas ações. Eu confesso a vocês, eu pensei que ele daria uma aula para a gente de estratégia de crescimento. Eu pensei que ele daria uma aula para a gente de o que fazer para que a igreja implemente o crescimento. E, meus irmãos, foi uma santa, não entendam mal o que eu vou dizer para vocês, foi uma santa decepção. Repete comigo, santa decepção. Mas fala comigo, quero ver você falando, tá? Santa decepção. Sabe por quê? Porque ele não falou de estratégias. A fala dele foi, sabe por que nós estamos experimentando crescimento? Muitos batismos, múltiplos pequenos grupos, muitas conversões, os cultos sendo multiplicados. Sabe por quê? Porque a nossa pergunta maior é: para onde o Espírito Santo quer que a gente siga? Dá um glória a Deus aí, irmão. Essa é a nossa busca. Para onde o Espírito Santo está soprando? O que é que Ele quer que nós façamos? É isso que nós queremos. Essa é a explicação, essa é a origem, essa é a razão de ser
de todo o nosso crescimento, nós buscamos incessantemente discernir o sinal do céu, o que Deus quer, o que o Espírito Santo de Deus deseja, o que o Senhor quer para a nossa igreja. Aleluia, glória a Deus por isso. O que faz a nossa igreja crescer não é estratégia, o que faz a nossa igreja crescer não são os planejamentos, o que faz a nossa igreja crescer é que nós estamos em sintonia com o sinal do céu, com os sinais dos céus, nós estamos em sintonia com o mover do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso me traz muita alegria, irmãos. Que coisa boa. Por que eu disse santa decepção? Porque a minha expectativa estava errada. Concorda comigo? A minha expectativa estava toda errada. E eu, poxa, que decepção. Mas aí eu dei graças a Deus, que maravilha. Porque se houve decepção é porque a minha expectativa, o que eu pensava, a minha forma de ver, estava completamente errado. Irmãos, que nós sejamos e nós seremos. Eu estou aqui dizendo para vocês, como pastor dessa igreja, que nós sejamos e nós seremos igreja que busca incessantemente seguir sinais dos céus para nós. Amém. Eu tenho a mais absoluta convicção de que nós, como igreja, estamos seguindo um caminho dado pelo Espírito Santo para esta igreja. Olha bem para cá, igreja, olha bem para cá. Fica tranquilo, eu vou terminar esse sermão já. São 11h53. Fica em paz, que no máximo 13h30 a gente termina, tá bom? Fica em paz, deixa eu dizer para você, nós estamos seguindo a direção do Espírito Santo para esta igreja. Esta igreja continuará na busca incessante por gerar um grande impacto do Evangelho do Senhor Jesus nessa região chamada Centro de São Paulo. O Centro de São Paulo não apenas será, mas está sendo transformado pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Eu gostaria de dizer assim, de ouvir de vocês um bem sonoro amém, aleluia. A partir desse lugar está acontecendo uma grande transformação no centro de São Paulo. Amém, irmãos? Essa é a direção do Espírito de Deus para a primeira de São Paulo. Por isso que nós oramos, Senhor, através dessa escola que acontecerá aqui, que muitas crianças desse lugar sejam abençoadas, sejam alcançadas, sejam transformadas. Essa é a direção do Espírito Santo de Deus para a nossa igreja. Amém, amém e amém. Segunda coisa, a longa caminhada dos magos, eles buscaram, está na palavra de Deus. Buscai e achareis. Está na palavra de Deus. Deixa eu trazer aqui uma versão mais contemporânea. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Eles se mobilizaram, deixaram a sua zona de conforto, começaram a buscar. Nós vamos em direção ao sinal, o que Deus está mostrando, nós vamos nos mobilizar. Nós vamos buscar. Alguns dizem, ninguém que mora no campo e que quer ser suprido com leite de vaca, coloca o seu banquinho de madeira no meio do pasto e fica sentado esperando que uma vaquinha se aproxime para que ele tire o leite dela. Não. Ninguém fica esperando. Não podemos ficar esperando, precisamos buscar. Queremos buscar do Senhor. Eu quero buscar do Senhor. Eu estou buscando do Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero sinais de Deus, eu quero sinais de Deus, eu quero sinais de Deus. Eu quero sinais de Deus para a minha casa, para a minha família, eu quero sinais de Deus, disse para vocês domingo passado à noite, eu quero sinais de Deus se manifestando na vida dos meus netos. Eu quero que o céu desça
venha a nós o teu reino, disse o Senhor Jesus na oração do Pai Nosso. Estudamos isso há pouco na nossa escola bíblica. Eu quero. Jesus nos apresentou essa expectativa que o reino venha, que nós experimentemos, que você experimente, irmão, o reino de Deus se manifestando na sua casa, em nome de Jesus. Recebe isso. Que você experimente o reino de Deus se manifestando, o céu descendo sobre a sua casa. Recebe isso, absorva isso. Eu quero o reino de Deus, eu quero o céu descendo sobre a minha casa, em nome de Jesus, amém. Amém. Que a gente busque, tem que haver busca, movimento para isso. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho vivido esse desejo de mais do Senhor, buscar mais, experimentar mais. Isso tem realmente me movimentado, tem me impulsionado. É como uma força motriz. E aí as coisas que eu vejo que são do Senhor, nas redes sociais, eu vejo que é de Deus, o testemunho, a adoração, o louvor, eu vou lá e começo, eu vejo, eu abro, eu vejo o reel, o vídeo. Eu confesso para vocês isso, tá? E isso está assim, essa busca pelas coisas do Senhor, está me mobilizando cada vez mais. Sexta-feira à noite, por volta das 19h45, 20 horas mais ou menos, sexta passada agora, eu estava dirigindo meu carro na Avenida Paulista. Sexta-feira à noite, época de Natal. Imagina como estava aquele trânsito. Muita gente nas calçadas laterais. E aí, quando eu chegava próximo da Augusta, eu comecei a ouvir uns sons que vinham do lado de fora, que me eram familiares. Eu olhei para o lado direito, tinha um grupão de jovens na calçada. Eu posso estimar, os que estavam ali diretamente participando, pelo menos 150, entre 150 e 200 jovens, fora as demais pessoas que paravam para assistir. E aí eu percebi, opa, isso tem a ver com o reino de Deus, isso tem a ver com a igreja de Jesus. Quando eu desci o vidro do carro, eu vi que aquela rapaziada toda estava cantando um louvor ao Senhor, uma adoração em plena Avenida Paulista, eles com as mãos levantadas, eles dando saltos de alegria, eles com um sorriso na face, e pessoas paravam e viam aquela rapaziada cantando e adorando. E aí eu comecei a me emocionar com aquele negócio, o trânsito andava muito devagar por causa da época, sexta-feira é época de Natal, sexta-feira 8 horas da noite, quase não andava, e aí eu não estava na faixa próxima deles, e aí eu gradativamente fui dando a seta e fui chegando perto, e fui chegando perto, e fui chegando perto, e aí quando eu cheguei na Augusta, eu desci a Augusta, consegui um lugar 3 ruas abaixo da Paulista para estacionar o meu carro, e eu fui andando, correndo lá, me juntei àqueles jovens. Se por acaso algum irmão passou lá e me viu, pode chegar a essa conclusão: o pastor não está ficando doido. Eu me uni àqueles 200 jovens, comecei a erguer minhas mãos, comecei a adorar ao Senhor com eles, comecei a cantar e fiquei ali uns bons 40 minutos orando por São Paulo, orando pela cidade. E por que é que eu estou dizendo isso para você? Para me exibir. Estou dizendo isso para você porque, em primeiro lugar, porque as coisas do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus, me fascinam. Que elas fascinem o seu coração. Que elas nos mobilizem, nos movimentem. Amém, irmãos? Em segundo lugar, eu estou dizendo isso para você pelo seguinte: porque eu sou fascinado. Não é que eu goste, eu sou fascinado por essa compreensão de igreja fora da igreja.
200 jovens em plena Avenida Paulista, lugar conhecido por tantas outras coisas. Você sabe o que eu quero dizer? Está entendendo? Um lugar conhecido mundialmente por tantas outras coisas. 200 jovens ali, vamos colocar assim, com as mãos erguidas, cantando, dando saltos, adorando ao Senhor Jesus. O reino de Deus, um sinal do reino de Deus estava se manifestando naquele lugar. Aleluia, glória a Deus por isso. Igreja fora da igreja. Igreja para além da porta. Os céus se manifestando para além do lugar sagrado. Aleluia! Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia de quê, meus irmãos? Está cheia da sua glória. A glória do Senhor estava se manifestando ali naquele lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso. Sinais de Deus que nos atraem, que nos magnetizam, que mobilizam o nosso coração. Que sinais de Deus estejam exercendo forte atração sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós conhecemos o verdadeiro sentido do Natal. É isso que a gente canta. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para me salvar. Quem completa tudo Ele é para mim. Que os sinais desse Natal, Cristo, o reino de Deus, mobilizem os nossos corações. Em nome de Jesus, fica de pé. Pai eterno, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo exemplo daqueles 3 homens, talvez não tenham sido 3, 4, 5, daqueles homens sábios do Oriente. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que sejamos todos inspirados. Eles foram em busca eles se mobilizaram, foram magnetizados pelas coisas do Senhor. Que assim seja conosco. Nós pedimos, Pai, nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.